Fala galera, Vitor Carvalho com mais um vídeo para vocês e hoje nós estamos aqui para encerrar o nosso curso de Pintura Digital Express. Vitor, vai encerrar? Sim, vai encerrar o curso de Pintura Digital Express, mas lembrem-se, esse conteúdo aqui no VC Designs World é um conteúdo mais avançado, então é claro que nós vamos ter mais conteúdos focados em pintura digital. Mas aqui eu quero deixar esse curso mais fechadinho, sabe? Que tenha um começo, um meio e um fim. Né, que te ajude de alguma maneira a sair da estaca zero na pintura digital. Eu já falei isso várias vezes e eu volto a falar novamente. As ferramentas, as formas que eu estou mostrando como trabalhar aqui não é uma coisa singular, tá? Você pode aprender outras técnicas, usar outras ferramentas para chegar no mesmo resultado ou até um resultado mais satisfatório para você. Eu estou bem satisfeito com esse resultado aqui, tá? Os valores de claro e escuro, tem até uma parte aqui que eu já estive testando aqui, né, com os meus alunos do Desenhista de Elite, que é uma mentoria nossa, né? Tem aqui a nossa linha, já tirei a linha, tá funcionando tudo muito bem, tudo do jeito que eu quero, né? Não tem nada fugindo do que eu quero, tá tudo ótimo aqui, as tonalidades corretas, claro e escuro também, gostei da forma que está bem refletido as coisas que eu quero aqui também dentro do padrão do desenho que eu construí aqui. Isso está muito legal. Só que está faltando cor, né, Vitor? Se sua intenção aqui era fazer um desenho preto e branco, você conseguiu. Tá? Então tá tudo ótimo. Agora, se você quer se aprofundar, entender um pouquinho mais sobre cores, né? Você não vai entender tudo sobre cores, você vai entender um pouco mais sobre cores. Eu espero que acrescente mais aí na sua forma de visualizar. Vocês estão vendo aqui o círculo das cores, que eles chamam nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, né? Quem fala inglês? Chama de color wheel, que é a roda das cores, certo? E aí você vai encontrar um monte de rodas das cores mais complexas e mais simples, tá? Desde essa daqui é mais complexa um pouquinho, tem essas daqui são mais simples, tá? Mas você tem umas ainda mais complexas ainda, que são tipo essas. Essas vêm em softwares específicos. O próprio Photoshop, eu uso a do Photoshop básico, tá? Tem a Color Wheel que é Color Picker, se eu não me engano, que ele tem um triângulozinho no meio, daí você compra a parte para usar no Photoshop. Eu uso isso aqui, estou bem satisfeito com eles, só que a maioria dos softwares usam esse círculo cromático aqui, basicamente é isso, tá certo? Então o que acontece? Você tem várias coisas aqui. Eu vou separar para vocês entenderem o que é cor quente e cor fria, para que vocês tenham uma noção melhor do que é isso, tá? Isso ajuda a gente a perceber as coisas, porque às vezes a gente simplesmente não sabe, e tá tudo bem a gente não saber nesse começo. Tá tudo bem, não tem problema nenhum você não ter essa noção, tá? Isso é com o tempo que você vai conseguir construir, tá? Outra coisa, quando você estiver fazendo e procurando sobre Color Wheel, você vai ver que algumas dos Color Wheels, elas são bem diferentes. Tem umas que começam de um lado, começam do outro. As tonalidades em si, elas têm uma variedade bastante grande, então tá tudo bem também. É só uma questão de você perceber como as coisas funcionam. Eu trouxe também um outro aqui para a gente já separar o que é cor quente e cor fria, tá? Então se a gente colocar elas aqui nesse padrão, vocês vão ver que elas estão bem... Vamos tentar entender o que é o que, né? Aqui, ó, você tá vendo que as tonalidades em si, você já tá vendo uma variedade muito grande dela, certo? Tá vendo uma variedade muito grande. Acho que tá vindo para cá isso aqui. Deixa eu ver. Tem um amarelo ali que ele vai ter que caber com outro amarelo ali. E elas estão bem semelhantes aqui, certo? Bem semelhantes. Só que ainda assim, é uma outra color wheel que a gente pegou. Você está vendo que o verde aqui está bem, né, saturadão. É importante a gente entender os conceitos das coisas primeiro para a gente conseguir fazer funcionar. Vocês estão vendo que a parte onde está mais pro azulado, aqui elas são as cores mais frias e aqui são as mais quentes. Você vai ver outros exemplos onde tem cor quente e cor fria, né? Outro exemplo também que pode acontecer nas visualizações de vocês, vocês estão vendo que para o centro está ficando claro, certo? Então você tem a tonalidade mais pura da cor, né? O que é a pura? É mais aqui, né? Se a gente colocar no Ctrl U, a tonalidade mais pura a gente vê aqui na saturação. Quanto mais pura ela for, mais próxima ali da saturação aqui completa ela vai estar. Quanto menos pura, ela vai vindo para cá até chegar ali no acinzentado, tá certo? Eu vou falar mais disso, porque essa parte é mesmo para deixar bem claro na cabeça de vocês o que é claro, o que é quente, o que é escuro. Antes disso, estava quase esquecendo de lembrar vocês que na manhã começa o intensivão de pintura digital, dia 22 de fevereiro, tá? De 2021, às 20 horas da noite. É bom falar isso porque como esse vídeo vai ficar depois, pode ser que você fale, pô, intensivão, o Vitor falou que amanhã vai vir no canal, não tá tendo, né?
Ou pode ser que esteja até o intensivão parte 2, terceiro intensivão, tem até uma bugada aqui na voz. Terceiro intensivão, então pode acontecer isso também, tá certo? Muito importante. E o que eu estava falando agora, se você ainda não se cadastrou, tem link na descrição. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui nesse canal, né? Os conteúdos, a gente está sempre postando aqui conteúdos novos, é muito bom, importante que você entre aqui no canal para conhecer mais sobre os treinamentos que nós temos. E, é claro, deixa seu joinha. Beleza, dadas essas informações que eu estava quase esquecendo, vamos voltar para o Color Wheel. Como eu disse, tá vendo que ela vai ficando para o claro, né? Ela foi adicionando mais iluminação aqui, nessa tabela de cores. Só que pode acontecer o inverso, né? Eu posso começar do escuro e ir para o claro. Então seria a continuação desse processo para cá, no inverso. Aqui vai ficando mais escuro e aqui mais escuro e até chegar no preto. Ou, ao contrário, começa no preto e termina no claro, tá certo? Então você vai encontrar esses dois tipos de color wheel aí no processo de pesquisa. E eu acho importantíssimo. O que acontece? A gente também tem as cores complementares, né? E eu vou passar bem rápido nessa parte, que é uma cor que complementa a outra. Então, a gente, né, nesse ciclo, a cor complementar é sempre o oposto, né? Dentro do nosso ciclo cromático. Tem outro, Kandinsky, né? Procurem sobre Kandinsky, ele tem um ciclo cromático bem diferente, né? Eu não estou falando disso daqui, mas é um dos exemplos do Kandinsky. É legal a gente pensar sobre isso também e estudar também, se você quiser conhecer mais coisas. Mas como eu disse aqui, eu estou tentando dar uma compactada nas informações. Então, as cores complementares, elas são o oposto uma da outra. Então, essas seriam cores complementares. Você vai fazer tudo sempre bem reto, tá certo? Não necessariamente você precisa usar todas essas cores, tá certo? É só para vocês terem uma noção. As cores análogas são as cores que são mais próximas uma das outras, tá? Mas são da mesma tonalidade. Então, a gente tem um verde, mas o verde que muda um para o outro. Tá certo? Faz sentido? Depois a gente tem as cores triciáticas, tetrárdicas, acho que é isso que chama. São 4, né? Daí a gente vai fazer isso. O que acontece? Você tá vendo ele aqui? Ele vai modificando, né? Aqui a gente só tem as cores complementares. Tá vendo que ele vai de um lado para o outro aqui, ó? Ele vai de um lado para o outro, né? Como eu disse, eles podem chegar o mais próximo possível, que dá bem com pouca saturação aqui, né? E a gente pode chegar na pureza da cor aqui em cima, tá certo? E a gente tem outras informações. A gente tem aqui o monocromático, né? Que é o bem basicão aqui, e a gente só tem 2 cores, né? A gente tem as análogas, como eu acabei de falar, que elas são bem próximas umas às outras, então ela vai te seguir por aqui, ok? Vão ficar bem próximas. Você tem depois das análogas as triádicas, ok? Tá vendo que elas estão por aqui? Então elas vão sempre seguir nesse padrão aqui. Ok? Daí vão te construir essa parte. E você tem as tetrádicas. Tetrádicas. São palavras difíceis, né? Porque eu estou acostumado com elas em inglês, que eu estou estudando em inglês, então dá nisso. Tá vendo aqui? A gente tem isso daqui. Mais para baixo, a gente vai poder customizar isso daqui. Mas é bem legal que você desenvolva. Depois você pode pegar esse código aqui e exportar suas paletes. E nesse próprio site você vai ver uma explicação legal sobre essas informações. Não tenho certeza se eu vou lembrar de colocar isso aqui na descrição, mas se eu coloco, já sabem o nome ainda no Canva, depois Color Wheel, procurem aí que vai funcionar bem. Tá certo? Tá vendo aqui, ó? Eles dão uma explicação bem profunda, né? Profunda. Dá para você estudar muito mais sobre isso. Tá vendo aqui? Eu falei sobre os shades, tints, tons. Tá vendo que aqui que eles têm? Saturação, hue e luminance. Tá vendo? Que seriam as coisas que eu falei agora há pouco para vocês. Tá certo? Beleza. Falar do site, dei uma explicação bem razoável, acredito eu. Eu queria ter tido essas informações quando eu comecei. E agora a gente vai botar isso para funcionar, né? Porque eu acho que essa parte que é importante. Então, vamos lá. Pode ser que a gente queira voltar lá depois. O que a gente vai fazer agora? Eu já mostrei para vocês, a gente já fez a blocagem, já tenho tudo separadamente, né? E pintei tudo. Se eu ver aqui separado, olha, tem essa parte do cabelo, tem essa parte aqui, né, que está no fundo, e tenho essa parte das sobrancelhas. O que acontece? Eu vou escolher uma cor específica, né? Tem aqui, ó, esse daqui é a base do meu desenho, né? As minhas sombras estão aqui. Né? Eu tenho a line art não vou mexer, ela está aqui, mas eu vou tirar. E vou colocar umas cores aqui em cima. Né? Aqui vai ficar sombras, ó. Sombras, né? Que são as escalas, né? De claro e escuro. E aqui eu vou começar a pintar. Como que eu faço isso? Eu selecionei lá
com o Ctrl, já mostrei para vocês como vocês fazem isso, mas eu vou mostrar de novo. Você clica com o Ctrl nas camadas que você quer, ok? No caso, vamos tirar, Ctrl, né? Se você colocar Ctrl e Shift, vai aparecer um maisinho, ok? Ctrl, Shift, coloquei essa parte do fundo do cabelo aqui, como vocês podem ver, e vou colocar também as sobrancelhas, que eu quero que mantenha essa tonalidade para todo o desenho, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e agora eu vou pintar em cima, né? Eu posso chegar aqui e vou pintar. Eu cheguei nessa linha aqui e vou colocar aqui cabelo, só para nível de organização. E aí eu vou selecionar uma cor, né? Eu quero uma cor, ontem eu estava testando, né? Eu vou selecionar esse rosa aqui e vou pintar. O que aconteceu aqui? Buguei meu desenho. Não, mentira, não buguei nada. O pessoal que já sabe, né, tá falando esse vídeo tá ficando maluco. Ó, a gente tem várias formas de pintar esse desenho, tá? Daí você vai ver algumas pessoas falando de uma forma só. Eu tenho como ir desde o Multiply, que vai ficar bem escuro, porque ele vai adicionar uma camada com a outra. Eu já falei um pouquinho só sobre camada da última vez, né? Ele vai ficar bem escuro, não é a minha intenção, né? Eu posso usar o Color, tá vendo? Ele vai me deixar bem claro, não é minha intenção também aqui, né? Eu posso adicionar então o overlay, ele vai chegar numa tonalidade mais próxima daquilo que eu desejo para o meu desenho. Então é importante, não é regra, tá? Eu vejo umas pessoas colocando como se fosse regra. Isso aqui é muito bom para você experimentar, para você testar isso aqui, para você ver como isso vai funcionar, como isso vai se comportar para você, tá certo? Então, isso é muito mais gosto e seguir um projeto, seguir um propósito para cada uma das partes do desenho que você estiver construindo. Então, eu pintei esse desenho aqui, mas depois, vamos supor, você pode ir no Photoshop ou qualquer outro software de edição, vocês vão ter essa função que é mexer na saturação, na matiz, que é a pureza da cor, e mudar para várias cores, né? E é muito importante que você mexa nisso. Se você não estiver satisfeito, pintei, mas eu quero fazer uma alteração. Então, no Photoshop, eu vou clicar em Ctrl U. Você pode procurar depois isso no seu software de edição. Você pode ir em Imagem, depois você vem em Adjustments, daí você vai ter essas informações aqui. No seu software de edição, pode estar de uma forma diferente, mas eu tenho certeza que você vai encontrar, tá? Aqui, eu posso fazer de duas formas, tá? Ou indo aqui do jeito que eu mostrei, ou eu posso criar uma outra tonalidade que faz isso. Eu vim aqui em Adjustments, e aí eu venho aqui em Hue Saturation, e ele criou uma coisa em cima. Aí eu posso modificar, tá vendo? Então tem essas duas formas de fazer. Eu não gosto de usar essa forma, tá? Ontem meu aluno falou, Vitor, mas eu faço assim, tá errado. Não, tá ótimo. Contanto que você faça e faça acontecer, esse é o mais importante. Eu prefiro assim porque eu acho que eu já estou acostumado, deve ser por isso. Então eu posso modificar, eu posso deixar ela mais humana possível, normal, né? Não que a pessoa que pinta o cabelo de roxo não é humana, né? Mas aqui eu estava tentando trazer um aspecto um pouquinho mais de desenho animado, tipo Fortnite, né? Que foi uma das inspirações para fazer isso daqui. Ó. Tá vendo? Eu posso modificar a saturação, que a gente já falou o que é saturação aqui, por isso que eu dei esse preview para vocês. Tá vendo? Ó, eu posso trazer ela, posso modificar na tonalidade aqui, né? Mais ruiva, talvez, sabe? Algo assim, não sei. Você pode até deixar ela mais laranjado. Você pode ir modificando, tá vendo? Vitor, mas você tá levando ele pro laranja, né? Tá vendo que eu tô levando pro laranja e tá ficando verde? Por quê? Porque ele tá pegando a matiz que já estava, que era o rosa, e tá alterando isso aqui, tá certo? Então, não levem para outras questões aqui. Ó, eu tô gostando muito mais dessa tonalidade aqui. Eu quero um pouquinho mais rosa, tá vendo? Aqui, não quero ela muito escura. Então, eu posso aumentar um pouquinho mais aqui essa tonalidade, tá vendo? Eu não sei se ficou muito diferente, então vamos dar um Ctrl Z só pra gente ver. Não, gostei, então a gente pode colocar aqui ela de novo. Você pode vir aqui no History. Se não tiver habilitado essa janela para vocês vão em Windows, depois procura History. E aí você pode voltar. Se você configurar bem este History, né, você pode configurar bastante aqui em Performance. Editar, daí lá embaixo, depois Performance. Volta com calma se eu estiver fazendo talvez um pouquinho rápido para vocês. Né? E aí eu tenho 50 de stories. Você vai ter que ter uma boa memória para poder rodar mais caches aqui, né? Ele até fala isso aqui para vocês. Então eu gostei mais assim do que assim. Assim eu achei que já ficou mais interessante. Mas ainda não é o meu objetivo. Eu quero acrescentar mais coisas aqui. E tá tudo bem. Uma outra coisa que é importante falar, que tá vendo que quando eu adicionei isso, tá no overlay, né? Tá vendo que quando eu adicionei isso, é uma cor chapada. Nem sempre funciona assim na vida real, certo?
Na vida real, a gente tem outras cores. Por exemplo, eu tenho influência de outras cores como o ambiente e tenho também a influência do meu próprio corpo, certo? O que eu quero dizer isso? O meu corpo, especificamente, ele tem, né, não o meu, o seu também, tá? Não quer dizer que sou eu. Ele tem vasos sanguíneos por baixo. Eu mostrei para vocês lá. Isso faz com que a gente também, isso afete o nosso corpo. Então, vamos pintar a pele para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó, eu já selecionei, eu tenho uma paleta de cores, né, para isso, e eu não sei porque que ela não está aparecendo aqui. Aqui, tá aqui. Aqui, ó. Essas são minhas paletas de cores. Eu vou usar essa tonalidade de pele aqui, né, que se a gente for aqui no meu color, essa tonalidade aqui, e vou selecionar só lá na pele. Vamos lá na pele, pele, menininhos, aqui, aqui e aqui. Eu não vou selecionar, vai selecionar tudo de uma vez, agora que eu estou vendo. Mas tá tudo bem que é bom isso acontecer, porque pode acontecer isso com vocês também. Vou pintar tudo. Pintei. Meu Deus do céu, pintei tudo. Ai, Jesus, não era para acontecer isso. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou selecionar aonde eu quero que fique na nossa tonalidade da pele. Tá vendo? Não estou gostando desses exemplos, estou achando tudo muito forte. Vou aqui parar no color, talvez. Ficou muito escuro, ficou muito vermelho a pele, mas tudo bem. Vamos primeiro só apagar as coisas que estão a mais aqui no nosso desenho. Você seleciona o que você quer apagar, que no caso eu já tenho todo blocado, então seria os olhos, seriam os lábios e seriam também aqui a parte do cabelo. Então eu vou selecionar aqui e vou apagar. Então, apaguei. Você está vendo que já saiu a parte do cabelo e da sobrancelha. Está faltando os lábios. E como eu tenho isso bem organizado, está vendo que a blocagem é importante nessa parte? Para você economizar tempo? Tirei aqui e também vou tirar do globo ocular aqui. Beleza. Tirando, já está. Tirei. Vitor, mas ela vai ficar assim? Podia ficar, mas não vai ficar assim não. Pode ficar tranquilo. O que acontece agora? A gente vai mexer de novo na saturação. A gente pode adicionar outras coisas aqui no desenho, que também é importante. O que a gente vai fazer? Eu vou mexer, talvez deixar um pouquinho menos saturado, tá vendo aqui? Vou deixar um pouquinho mais claro, ficou muito saturada mesmo. Vou deixar ela talvez um pouquinho mais clara aqui, ainda está com um aspecto meio morto, né? Mas já não está tão saturadão. Eu posso tentar mudar aqui ela ficou muito rosa, talvez levar ela um pouquinho mais para cá, acho que ela já não vai ficar tão saturadona. Acho que já está legal, tá? Para o que eu quero. Vamos lá ver se teve alguma diferença. Muito, aqui já ficou melhor, tá vendo? Muito saturado, mais interessante. Eu posso também mexer no level disso daqui, né? Nos levels. E aí eu posso fazer algumas alterações aqui, ó. Né? Adicionar um pouquinho mais de iluminação, tirar um pouquinho dessa iluminação. Ó, tá vendo? Deixar ela um pouquinho mais pro claro, né? Se eu fosse um zumbi, tava ótimo assim, né? Tipo, quase morrendo aqui, tava bom. Então, mas isso também é gosto peculiar, tá? Isso também é importante que a gente deixe claro aqui para vocês saberem as coisas. Tá? A gente pode mexer nas cores específicas aqui, né? Posso deixá-la mais saturada, como vocês estão vendo aqui. Eu posso diminuir essa saturação do red, né? Do vermelho. Tá vendo? Legal a gente fazer essas pequenas modificações. Aqui eu já acho que ela já ficou um pouquinho mais interessante para mim. Eu posso deixá-la um pouquinho mais clara, mas aqui não está ficando do jeito que eu desejo. Então eu vou deixar ela assim mesmo. Mas a gente entra naquela parte que eu falei para vocês da tonalidade da pele, né? Tá vendo que minha pele ela tem uma tonalidade, apesar de ter umas manchas na pele, mas isso é normal, né? As pessoas estão ficando velhas, tá cheio de mancha, né? Normal isso aqui também. A gente precisa adicionar algumas outras características no desenho que fica bem interessante, que é adicionar um pouquinho de vermelhidão nas partes onde tem a nossa circulação um pouquinho mais ativas, que são aqui a parte das bochechas, geralmente. Então vou pegar aqui, ó, bem suave, controlando aqui ele, e vou passar aqui, ó, para deixar ela um pouquinho mais suave aqui, ó, né? Eu posso chegar aqui de novo e trabalhar com o meu brush para dar uma suavizada do jeito que eu pintei, tá vendo? Mas tá vendo que ela já ficou um pouquinho mais interessante aqui, ó, nessa parte? E eu posso dar uma suavizada nisso ainda mais, ó. Eu posso vir aqui e dar uma suavizada nela, vai ficar um pouquinho mais interessante nessa transição na bochecha aqui. Outra coisa importante é tentar ver, vou fazer um exemplo aqui, claro. Olha que interessante. Exemplos claros aqui para vocês. Ó, vou pegar aqui minha iluminação de novo. Olha minha orelha.
Tá vendo que minha orelha com a iluminação ela fica bem vermelha? Tá vendo, né? Minha orelha ficou vermelha. Se eu jogar talvez uma iluminação mais próxima do rosto, não assim, né? Ficou muito forte. Talvez vocês enxerguem uma tonalidade um pouquinho diferente agora do rosto do que se eu não tiver com essa iluminação. Entende? Então, a iluminação também vai interferir 100% nas coisas que estão ao nosso redor, né? Porque a nossa pele ela é muito translúcida. Eu já falei isso para vocês da última vez quando eu falei da musculatura, né? Então ela é muito translúcida, né? Algumas pessoas não se atentam a esse fato porque pulou um pouco desses fundamentos de iluminação, tá? Mas tudo bem, não estou criticando quem pula esses fundamentos de iluminação, tá? Mas isso acontece. Só que depois pode acontecer esses pequenos detalhes. E também é gosto também. Eu sei o que eu estou fazendo, Vitor. Eu sei que está faltando aí um brilho específico, mas é uma opção, né? Mas é sempre importante a gente saber o que a gente está fazendo. Eu acho que dá um ar um pouquinho mais vívido para o desenho quando você faz essas iluminações, né? Eu posso aplicar aqui outros efeitos. Se eu quiser chegar o mais próximo ou não, tá vendo aqui? Eu posso fazer isso. Eu prefiro deixar aqui e depois ir ajeitando com a minha borracha mesmo, né? Ou fazendo algumas outras mesclas, né? Para chegar o mais próximo possível. Também dá para a gente fazer isso daqui. Então é sempre bom a gente fazer esses efeitos específicos do desenho, tá? Mas vamos supor, eu quero fazer apenas... A gente não está trabalhando aí com os efeitos finais, tá? Essa aula vai ser um pouquinho compridinha para vocês. Aqui na orelha, como eu falei para vocês, né? A gente acrescenta um pouquinho de vermelho aqui na orelha, certo? E eu acho que já está ficando interessante, ela já está, tá vendo, ó? Como a gente já acrescentou um brilho diferente nela, né? Uma vida um pouquinho diferente nela, acho que fica interessante quando a gente começa a mexer um pouquinho com as coisas, né? É sempre bom a gente dar uma caprichada nessa parte de iluminação e tentar trazer um pouquinho mais dessas características aqui, né? De outros efeitos que podem aparecer na nossa pele, né? Antigamente ficava bem confuso para mim isso. Ó, era para usar borracha, acabei usando outra coisa. Então ficava bem confuso para mim, então provavelmente pode ficar para vocês também, mas é normal, tá? Não se frustrem, não se apeguem a esses detalhes, vão apagando, vão inserindo, vão vendo o resultado que pode acontecer dentro do seu desenho, veja se faz sentido para aquilo que você deseja, né? Lembrando que enquanto você não tem cliente, o seu próprio cliente é você, né? Então quem tem que gostar disso daqui é você, e não são as outras pessoas que estão ao teu redor, tá certo? Então eu vou apagar aqui. Não, isso que eu queria. Peraí. Sim, era isso que eu queria, só que eu quero apagar em volta. E eu quero apagar também os olhos. Vem aqui nos olhos. Vem cá, os olhos. Ele já perdeu aquela parte ali. Agora eu quero pintar a boca. Vamos pintar a boca? Eu tenho os lábios aqui feitos. Ó, eu vou jogar aqui um vermelhinho na boca. Aqui, ó, vem aqui uma outra blocagem. Vocês podem juntar tudo. Eu prefiro fazer separado, né? Eu vou jogar aqui e vou jogar. E aí eu venho aqui e vou fazer um color. Ficou legal. Mas eu acho que dá para ficar um pouquinho mais suave isso aqui. Ó, assim, talvez já ficou interessante para mim. Aqui ficou muito forte. Aqui já ficou interessante. Eu não quero que fique muito gritante assim. Eu acho que já ficou legal. Na camisa, a gente tem a camisa aqui na blocagem também. Vamos na parte da camisa. Essa parte não, essa parte é do pescoço. T-shirt aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Vocês estão vendo que em uma das tonalidades ela pintou, então eu vou ter que vir aonde está isso, que provavelmente deve ser aqui na pele, e aí eu vou criar uma nova para a camisa. Eu vou criar a camisa um pouquinho mais suave, nada muito exagerado, então eu vou deixar ela para criar um destaque para o restante do rosto. Deixar ela mais escura mesmo, essa é a minha intenção aqui. Já me travou o Photoshopzinho, né? Tá bom, né, filho? O que acontece? Deixei ela aqui, tá faltando o quê? Só os olhos. Então eu vou pegar lá, que eu já tenho de novo. Olha como a blocagem é importante. Eu venho aqui nos olhos, tem aqui a parte só dos olhos aqui, e vou pintar. Né? Eu vou pintar. Minha filha, da última vez que ela viu esse desenho, ela pediu, papai, coloca azul. Então eu vou colocar azul. Na minha versão tava verde. Mas eu vou colocar azul porque ela pediu azul e quem manda é minha filha aqui, as coisas, né? Eu não mando quase nada. Só que tá vendo? Ficou muito saturadão.
Então eu vou pegar uma outra opção aqui de tonalidade, talvez um Multiply, para deixar mais suave, ainda está muito saturado. A gente pode trabalhar com outros também. Isso aqui ficou muito suave. Deixa eu ver se a gente acha outra opção aqui. Beleza. Então talvez ela fique mesmo no Multiply. Só que eu vou diminuir essa saturação. Acho que está muito vívido esse azul. Tá vendo? Aqui já acho que ficou um pouquinho mais interessante. Posso aumentar ele um pouquinho mais, né? Já ficou interessante para mim. Só que, tá vendo que aqui esses cílios ficaram com a tonalidade? Eu posso pegar ele, que ele está em algum lugar na minha sombra. Talvez eles estejam aqui. São eles mesmos. Esse Z aqui. Eu vou duplicar, eu podia usar o mesmo, mas eu vou duplicar ele e vou jogar ele por cima. Ele vai estar meio acinzentado e eu vou deixar ele mais escuro. Prontinho. Tá feito aqui. Tá faltando ainda mais outro detalhe aqui no desenho que talvez não esteja tão claro ainda. Nossa, tá bem top isso aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai pintar lá dentro do olho da pele essa parte aqui, que geralmente é mais avermelhada, porque é onde o sangue está correndo forte ali, né? Então a gente vai pegar aqui, vou pintar ele literalmente e vou colocar já no Multiply para ela já chegar naquela tonalidade que eu quero naquela parte, ó. Tá vendo? Então é importante que você também pinte essa parte. Eu não fiz a blocagem dela, por isso que eu estou tendo que fazer assim, à mão mesmo, aqui na hora. Ó, aqui eu já vi alguns pequenos defeitinhos aqui nos cílios, que a gente também pode consertar depois. Isso, é claro, se eu ficar mesmo procurando um monte de detalhezinho. Outra coisa também importante falar é que às vezes é importante desapegar, porque se você ficar tentando ver na arte, hoje está boa, amanhã já não vai estar tão boa assim. Tá vendo que ela ficou muito assim? Eu ainda quero essa tonalidade um pouquinho mais escura. Ó, já ficou, para mim, já ficou mais interessante assim. Tá lá vermelho, né? Mas, ó, se eu tirar, para mim faz diferença. Então eu prefiro deixar. E aí agora eu vou pegar na parte dos cílios e vou arrumar aquela parte que está aqui em preto, tá vendo? Ó, vem aqui. Não ficou bom porque ela não é preta, já vi. Eu quis deixar ele um pouquinho mais suave, né? Eu vou deixar aqui, ó. Pronto. Eu posso chamar mais atenção em outros locais, mas para mim tá bom assim. E aqui também ficou faltando uma linha específica, até aqui mais ou menos. E eu posso apagar também, certo? Para dar uma consertada nessas linhas. Olha aí. Tá vendo? Dei uma ajeitada aqui. Os restantes estão bem interessantes. Lembrando que você não vai chegar e ficar aproximando demais. Outra coisa que você pode fazer é uma transição aqui do cabelo. Então eu posso chegar aqui nessa parte do cabelo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a aplicar efeitos finais no desenho, né? Por exemplo, nessa parte do azul, tá vendo que a parte do azul ela pegou a parte do... Vamos ver onde estão os olhos, né? Os olhos estão aonde? Está aqui? Tá aqui, ó. Tá vendo que ela pegou essa parte do branco, que é o efeito do brilho? Não convém, né? O brilho é brilho, né? Branco aqui, ó. Então a gente pode vir aqui e fazer essa alteração aqui também, né? Ó, como que já fica um pouquinho diferente. Então aqui é a parte da pós-produção, que você vai ter que fazer ela com um pouquinho mais de carinho, cuidado, para ver se está tudo ok, certo? Olha lá, para ver se chegou o mais próximo possível nos efeitos que você quer. Outra coisa, aí eu vou ensinar vocês a criarem um brush específico para vocês chegarem num resultado um pouquinho diferente aqui na parte da pele. Tá vendo que a gente adicionou essa parte aqui? Eu vou deixar ela aqui, nisso daqui. Eu vou pegar um outro brush que eu tenho. Eu tenho alguns brushes específicos aqui, eu acho que é legal a gente usar. Como que você importa brush? Você vem aqui, importar, eu venho aqui nos meus brushes atualizados, vou fazer um load deles e eu vou pegar. É sempre legal que você tenha bastante brush também, tá? Alguns brushes vão ser bons, alguns brushes não vão ser tão bons assim. Tá aqui os meus brushes. Aqui, ó. Você vai poder ver também o nome deles se você clicar aqui do lado direito. Name brushes, tá vendo? Aerógrafo. Eu gosto muito desse aerógrafo. Então eu vou trabalhar com esse daqui e vou trabalhar com a borracha ao mesmo tempo. O que eu quero fazer aqui? Eu vou adicionar ele. Tá vendo que você adiciona, né? Aí convém você dar uma olhada em referências. Eu acho que fica bem bonitinho isso aqui. Tá vendo? Ó? Você adiciona. Veja como as coisas, como as pessoas que têm umas sardinhas têm as sardinhas no rosto, né? Tá vendo? Eu vou adicionar que vai ficar interessante. Ó. Aqui em volta assim.
porque nunca é só na bochecha, né? Às vezes tem um pouquinho em volta, tem um pouquinho na parte daqui da pele, né? Então sempre adicione, né? Mas busque referência. Eu tenho algumas mentais, então eu estou usando assim, né? Tô achando essas sardinhas muito suaves. Eu vou modificar a tonalidade delas. Ó, aqui já ficou muito sujo. Quero vir mais para cá e talvez elas um pouquinho menos de saturação, mas nada muito exagerado. Talvez assim já estejam legais. E aí agora eu vou dar uma suavizada com um brush normal. Um brush que eu já estava usando para apagar elas. Cadê meus brushes? Sumiram de novo? Tá aqui. Ah tá, que agora eu coloquei nome neles, né? Tiro o nome. Isso. Tá aqui. E agora eu posso dar uma suavizada neles aqui, ó. Tá vendo? Que eles vão dar uma suavizada. Ele vai acompanhar de acordo com aquilo que eu quiser. Olha como ele já ficou com uma tonalidade um pouquinho diferente. Nossa, ela tá parecendo uma personagem que é do... que é a menina, a irmã da Supergirl, da série da Supergirl, que não sei se vai voltar, né? Que no caso era a Lexi da Anatomia de Grey. Quem conhece a Anatomia de Grey? Eu e minha esposa gostamos bastante. Pronto, tá vendo que a gente acrescentou alguns detalhes específicos? Mas vamos supor que eu quero dar outras tonalidades, quero dar outros efeitos aqui e o meu Photoshop acabou de trollar de novo. Foi culpa do meu aluno Eric que fez eu baixar o Photoshop novo e ficou desse jeito aqui. Tá vendo que a gente vai acrescentando, vai dando algumas tonalidades específicas? Isso é interessante que a gente começa a pensar na arte, porque quando a gente vai começar a adicionar efeitos finais, a gente já está chegando num patamar do desenho que fica bem diferente, né? Então a gente pode depois fazer um fio a fio dessas lines, eu posso adicionar uma line diferente, né, de luz, né? Eu posso chegar aqui, ó, vamos fazer o seguinte aqui, tô bem satisfeito, tô tentando fechar, tô bem satisfeito com ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplica, meu amigo, isso, porque não estava funcionando a duplicação aqui, eu vou duplicar e agora eu já gostei dela assim, não preciso fazer nenhuma mudança a mais, né? Agora o que eu vou acrescentar? Vou acrescentar somente alguns efeitos finais, como uma luz de recorte, eu posso adicionar o que é a luz de recorte? É uma luz um pouquinho mais forte que a gente pode usar para dar um pouquinho mais de detalhe para o nosso desenho, tá? Então eu vou aumentar ela aqui. E eu posso acrescentar uma luz específica no nosso desenho, tá? Sempre toma cuidado na hora que você estiver fazendo, para você conseguir acompanhar essas lines que você estiver colocando, né? Então, você adiciona, tira, né? Tem alguns brushes específicos para você fazer uma mescla legal. Eu quero fazer uma luz um pouquinho mais forte aqui, para dar um efeito legal, né? Tá vendo? Eu vou adicionar aqui a mais, tá vendo que essa luz é uma luz a mais no desenho, né? Nada muito exagerado, ó. Então ela vai ter umas luzes que vão brilhar um pouquinho mais forte aqui. Ela vai acompanhar esse desenho, ó. Tá vendo? Algo bem específico. Aqui em volta, ó. Você dá uma suavizada. Ó. E é bom tudo isso ter acontecido por aqui, nesse desenho, nessa arte especificamente falando, porque vocês vão conhecer que esses pequenos efeitos que vocês vão adicionando, né, é normal que você tenha depois que testar, tirar, não gostar, tá tudo bem. Essas são partes para você realmente aproveitar do processo, tá vendo? E você vai adicionando. Olha como a gente já vai deixando ela com uma iluminação bem interessante aqui, ó. E aí se você não gostar, mesmo depois desse processo todo, você tira. Nossa, chega aqui, tirei, não gostei. Adiciona, pô, gostei, acho que ficou interessante para o projeto, acho que ficou interessante para a personagem. Tá vendo aqui, ó? Eu vou dar uma forçada em algumas iluminações específicas que eu acho que fazem muita diferença, né? Para mim, lembrando, eu sou o artista, eu que estou trabalhando. Depois é claro que se fosse um cliente, eu ia mostrar isso para o meu cliente ia falar para mim, Vitor, isso não ficou tão interessante assim.
Você pode tirar isso ou você pode colocar isso. Experimenta colocar dessa forma. Nossa, você não tem noção como tem cliente que gosta de fazer esses testes, né? É claro que você tem que tomar cuidado para você não deixar o cliente testar demais, senão você fica muito preso no projeto, né? Então é sempre legal você colocar isso no seu, a sua precificação e coisa desse tipo. Tá vendo? Eu vou adicionar essa outra iluminação aqui por trás. Ok? Você também tem a luz do rebatimento. O que seria a luz do rebatimento? Ela vai bater num lugar e vai refletir num outro lugar. Tá? Então também, eu já falei sobre isso aqui. Tenho certeza absoluta que eu falei sobre a luz de rebatimento quando a gente fez aquela esfera lá de iluminação. Mas é sempre bom a gente dar uma testada antes e visualizar aquilo que a gente quer para o nosso desenho, para o nosso estilo de pintura também, tá? Porque o que eu faço pode não agradar algumas pessoas e o que as pessoas fazem pode não agradar o que eu faço. Então é sempre bom que você faça alguns testes, que você deixa 100% a entender qual é o tipo de resultado que você está tentando trazer. Eu não fiz aqui um brinco nela, posso adicionar um brinco agora para adicionar um efeito diferente. Legal, tá vendo que essa pós-produção sempre ajuda a gente a ter novas ideias aqui, né? Então é sempre bom a gente trabalhar aqui de diversas formas no nosso desenho. Ó, adicionando aqui um brilhozinho, vem aqui, ó. Daí você vai ter que entender, visualizar um pouquinho mais como as coisas funcionam, né? Sempre bom você fazer esses testes, né? Para ver como que as coisas funcionam, qual é o brilho que você quer adicionar, né? E para onde você quer chegar ali naquele brilho, tá vendo? Ó? Eu acho que foi interessante. Minha esposa especificamente, ela não gosta muito de coisas douradas, ela prefere prateadas, né? Então, mas como aqui eu quero fazer algo mais brilhantezinho, eu quero assim. Eu faço um outro brilho aqui em volta, só para dar entender aquele brilho do brinco, né? Já deu uma chamadinha de atenção ali, tá vendo? E aí a gente vai trabalhando, vai executando alguns processos finais. Para dar um efeito legal aqui na parte da finalização ainda, eu tô achando a pele dela muito ainda chapadinha. Eu vou pegar aquele outro brush, né, que a gente já usou aqui. Vem aqui, vou pegar um brush aqui de... Agora, esse pode ser um pouquinho mais específico, porque eu quero que dê somente... Aqui, ó. Tá vendo que ele vai adicionar uma parte específica da pele. É sempre bom você testar, né? Testa bastante. Eu, como não estou vendo o nome dele, eu estou ficando um pouquinho confuso. Mas basicamente acho que é isso aqui. Pronto. Daí eu venho aqui, ó. E eu vou... Opa, não era esse? Como assim? Tinha acabado de aplicar. É esse aqui, ó. Pronto. Você vem nele, você vem nessa parte aqui, deixa um pouquinho mais claro. E você passa, certo? Você vai ver que você vai aplicar uma tonalidade específica. Você vai criar um pouquinho de textura na pele dela. Ó. É bem suave, nada exagerado, porque a intenção aqui não é chamar atenção para essas coisas. Tá vendo? Você vai dando esses detalhes, passa. Ó. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo como você adiciona aqui? Ó, fica bem legalzinho, bem suave. Não é para chamar atenção, como eu disse, né? Você vai adicionar também aqui, ó, um pouquinho aqui no meio. Vitor, mas você só está aplicando nas partes mais claras e as partes mais escuras, né? Como que você faz? Eu faço ao inverso, eu venho aqui nas partes mais escuras, seleciono um pouquinho mais escuro, abro uma coisa aqui, ó, e vou acrescentando. Ó, tá vendo? Eu acho que faz diferença, né, quando eu quero e quando eu quero tentar trazer esse aspecto para o meu desenho. Então eu sempre aplico quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, né? Eu já falei sobre os desenhos mais renderizados, né? Então é sempre legal que você estude os desenhos mais renderizados. Eles trazem uma fonte de renda um pouquinho maior para cada projeto, mas também é natural porque você despende mais tempo para isso, né? Para fazer esses desenhos. Se fosse um desenho normal, não ficaria dessa forma. Tá vendo aqui, ó? Ela já ficou bem interessante.
né? A gente aplicando cada uma das partes, eu acho que já está bem legal cada um dos efeitos que a gente está trazendo para cá, né? Da mesma forma que eu apliquei essa iluminação aqui, eu vou aplicar também na blusa. E aí não precisava ser especificamente essa tonalidade. Eu posso usar... Já travou de novo o meu Photoshop, né? Vou mandar uma mensagem para o Eric. Devolver meu Photoshop antigo. Pronto, voltando. Tá vendo que esse brilho que a gente inseriu aqui, esse brilho aqui, ele não precisa ser especificamente branco, né? Eu posso pintar ele de outra cor, eu posso fazer ele com que ele seja mais amarelado, por exemplo. Tá vendo? E aí você vai acrescentar outras coisas. Imagina num pôr do sol fazendo esse efeito, né? Às vezes você tem uma outra iluminação chegando, né? Você pode adicionar isso também. Né? Fica muito ao critério de vocês para aquilo que vocês querem fazer. Estou mostrando apenas opções. Aí como eu adicionei esse branco aqui, também convém eu adicionar esse mesmo branco por cima aqui da blusa. Opa, peguei o brush errado de novo. Vou voltar lá. Aqui. Aqui. Né? Vai adicionando esse mesmo efeito. Está muito pequeno. Em comparação com o outro. Tá vendo aqui, ó? Você vai adicionando esse mesmo efeito, né? Aqui para acompanhar. Olha aí. Tá vendo aí? E fica bem legal também, tá certo? Importante de vocês saberem que cada etapa do desenho pode ser alterada, ok? Se você deixar isso bem feitinho no guardadinho. Se você não deixar guardado, a chance de você poder alterar depois é menor, tá vendo? Pronto, eu aprovei assim. Eu quero fazer mais uma alteração, eu vou duplicando. Isso vai deixar o seu projeto gigantesco, mas se você errar, você tem chance de voltar. Eu prefiro porque eu acredito que eu tenho um controle maior das coisas. Vou usar um brush um pouquinho menor agora, só para fazer uns fios à parte, para deixar isso aqui um pouquinho mais orgânico. E aí eu posso vir aqui, dando uma suavizada nele, tá vendo? Então eu posso deixar uns fios de cabelo um pouquinho mais orgânicos aqui, ó. Né? Algo mais soltos, né? Porque a gente sabe que assim funciona. O cabelo não é 100% perfeito. Eu não deveria estar usando nessa layer. Vamos usar na próxima, isso aqui. Aí eu vou fazer isso daqui, ó, tá vendo? Solta os fios, deixa os fios mais soltos, né? Isso dá um efeito bem interessante para o desenho, tá? Então daí você dá uma suavizada. Ó, bem interessante se você estiver fazendo isso daqui, ó. Aqui, por exemplo, eu posso fazer uns fios aqui mais soltos, ó. Porque a gente sabe que sempre ficam aqueles pequenos fios, né? E se a gente quiser deixar essa tonalidade desta maneira, a gente pode acrescentar. Não tem problema nenhum se a gente quiser fazer isso. Tá vendo? A gente cria alguns cabelos que ficam soltos aqui, ó. Que dá um efeito, dá um charmezinho. Eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de adicionar esses fiozinhos no cabelo, que eu acho que fica um pouquinho diferente, tá vendo? Então sempre que você quiser fazer esses efeitos, você pode. Olha quantas horas de aula que a gente já tem hoje, né? Ó, nem adicionou 1 hora, mas eu sou exagerado. Tá vendo? Então é sempre legal de você brincar com os fios de cabelo, né? E vai pensando nas coisas que você pode aplicar nisso. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, o Photoshop já travou de novo, que é assim, é tipo... É sempre um 7x1 diferente. Vocês já viram um monte de outro projeto aqui também. Bom, tá vendo aqui? Agora, a única coisa que eu tô sentindo falta é de um fundo para o meu desenho aqui, para dar uma destacada legal. Eu vou jogar... Aí seria interessante a gente até trabalhar com o círculo cromático, né? No caso, como eu estou usando um rosa, assim, mais puxado para um roxo, eu posso até fazer uma tonalidade diferente, como vocês viram no começo da aula aí. Se vocês não viram, voltem. Eu posso até fazer uma tonalidade diferente nas mechas, mas eu quero assim. Mas eu quero, então, uma cor que complemente esse rosa aqui. Se a gente for olhar lá no ciclo cromático, ela vai para um verdão assim, olha. Ela vai para um verde mais ou menos por aqui.
Então eu vou pegar e vou aplicar esse verde no fundo. Ó, você já vai dar um destaque para o personagem diferente. Só que ainda vou aplicar um brush aqui. Esse brush. E vou aplicar ele um pouquinho mais branco. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que vai ficar um pouquinho mais interessante aqui, ó. Tá vendo? Acho que fica legal. E se eu quiser dar mais destaque ainda para a personagem, eu posso fazer isso de forma muito rápida ou posso fazer isso à mão. Como que eu faço muito rápido? Eu vou pegar o personagem, vou duplicar, né? Vou mesclar essas camadas, vou aplicar um Blend Options, vai abrir a camada e eu vou colocar um Stroke nela de branco. Né? Nossa, Vitor, ficou horrível esse stroke. Não, a gente pode consertar ele em algumas ocasiões. Ou não, às vezes a gente não consegue consertar. Às vezes sim. Tá vendo aqui? Às vezes dá para dar uma consertada. Por isso que às vezes eu prefiro chegar aqui e vir por trás do desenho, né? E aí sim eu começo a acrescentar aí uma tonalidade um pouquinho branca no fundo para dar um efeito legal. Eu vim aqui e acompanho todo o desenho para fazer um recortezinho bem suave, só para dar um destaque a mais para o desenho, tá vendo? Eu posso fazer isso também. Né? Eu posso vir aqui, estou usando um brush um pouquinho mais duro aqui, talvez esse. Isso. Então eu vou pegar e vou fazer aqui todo o contorno do desenho de forma bem mais suave, né? Para dar aquele destaque. E essa é uma linha de contorno opcional também, como tudo que eu falei aqui para vocês. Né? Por exemplo, eu posso chegar aqui e eu quero ainda adicionar linha. Prefiro adicionar linha no meu desenho. Então eu tenho a Line Art aqui em algumas das minhas camadas, que eu não apaguei. Aqui é a minha Line Art. Vou jogar a Line Art lá em cima. Né? Pronto. Cadê minha Line Art? Não apareceu porque ela deve estar apagada. Multiply, tá? 100%. Pronto, tá aqui, ó. Aí resolvi adicionar a Line Art também. Tá vendo? Você não necessariamente precisa fazer sem a Line Art, né? Nesse projeto especificamente, eu preferi usar a Line Art, nesse projeto. Mas eu não necessariamente preciso fazer. Eu posso deixar isso 100%, tá vendo? Né? E aí tem aquela questão de escolha, né? Uma escolha sua usar ou não o Line Art. Eu prefiro sem nessa arte especificamente porque eu já planejei ela dessa forma, desta maneira. Entendeu? Então, sempre quando você tiver, faça testes, planeje, né? Também não tem problema nenhum se chegar no final e quiser mudar algumas coisas, tá? Não mude muito, porque senão você está perdendo boa parte, a não ser que seja apenas para estudo, né? Que foi o nosso caso aqui, tá vendo? Por isso que é estudo, então eu tenho a opção de fazer essas tomadas de decisões e depois mudar alguma coisa. Por exemplo, agora, eu chego aqui, eu gostei dela assim, certo? Mas se eu quiser depois fazer uma versão dela com um cabelo diferente, com um cabelo mais, sei lá, que não seja tão gamer, assim, eu com meus estereótipos, né? Mas lembra, né? Essa foi minha intenção. Minha intenção foi fazer algo mais próximo, tipo de Fortnite. Né? Ele tem até um traço mais cartunesco, igual ao Fortnite, entende? Então, se a sua intenção for essa, no meio do projeto, fazer algo desse tipo, não tem problema nenhum. Olha como a gente vai já acompanhando aqui os traços. Eu estou fazendo bem rápido mesmo, mas você pode fazer isso com mais calma. Né? Ó. Então, esse projetão aqui, ó, você pode fazer isso depois para ganhar dinheiro, né? Falando nisso, a gente vai falar sobre ganhar dinheiro lá no nosso intensivão de pintura digital que vai rolar essa semana aí, às 20 horas da noite, que vai aparecer um monte de vezes aí para vocês, provavelmente nessa edição. Olha aí, tá vendo? E aí depois a gente finaliza o desenho, tá ótimo, não quero mexer mais em nada, eu venho aqui e acrescento minha marca d'água. Tá, Vitor. Tá vendo? Top, gostei do resultado, mas se no final das contas eu quiser mudar ainda assim a minha personagem, quero mudar ela, não fiquei 100% satisfeito, talvez o cabelo diferente, como eu falei para vocês, aqui ó, tenho ele aqui, né, e vou mudar, quero mudar ela, quero deixar ela mais aqui ó, quero mudar, deixar ela azulado, quero deixar ela com o cabelo mais marronzinho assim ó, deixar ela um pouquinho mais sóbria, né. Olha as palavras que eu uso, o pessoal vai começar a me processar aqui, né? Eu quis dizer... Melhor não falar mais nada. Mas tá vendo que é uma questão muito de gosto. Eu posso deixar e construir diversos personagens mudando apenas algumas características dela.
né? E isso é interessante da gente notar. Olha como ficou top. Ficou bem legal. Me lembrou muito a Alexa mesmo, só que ela tem o cabelo mais escuro, talvez. Sim. Mas tá bom. Bom, espero que tenha feito sentido para vocês isso daqui. Espero que tenha gostado do jeito que a gente tem feito. E que você goste de experimentar. Essa parte da experimentação é extremamente importante para fazer sentido para você isso, né? Porque no final das contas é você que vai estar fazendo, né? No final das contas é você que vai estar usufruindo desse poder que vai estar nas suas mãos, né? E depois, quem sabe no futuro você ganhar dinheiro fazendo suas artes para outras pessoas, né? Então essa é a principal sacada que eu quero trazer para vocês. A pintura digital é apenas um dos caminhos para isso, né? E deixa o seu trabalho extremamente fantástico para você trazer mais características para os seus desenhos, né? E você pode trabalhar cada vez mais com isso, né? Pode modificar as formas que você trabalha, identificar características diferentes dentro dos seus desenhos. Isso é importante pra caramba que você entenda, tá vendo? Aqui eu já estou mudando aqui nos colors e deixando eles um pouquinho mais aqui, ó, diferentes, né? Ó. Isso é legal de mudar. Eu gosto pra caramba de mudar essas coisas. Ó. Aí você pode mudar ou não, né? Tudo vai depender do jeito que você está fazendo. Mas espero que tenha feito sentido pra caramba para vocês. Espero que vocês tenham se divertido comigo, né? Nesse processo de desenvolvimento, né? Que realmente faça sentido para você buscar novos conhecimentos, que faça sentido para você se aprofundar nos conhecimentos. E tá feito o convite para você participar junto com a gente no Intensivão de Pintura Digital, que vai rolar dos dia 22 a 25 de fevereiro, às 20 horas da noite. E é claro, deixa aí as suas dúvidas, a gente vai trazer mais conteúdos ainda focados em pintura digital, que esse daqui foi, como eu disse, ele foi bem compacto, mas eu quis trazer um começo, meio e fim para vocês verem. Vai ter mais em breve e eu espero que ajude vocês, tá certo? Um grande abraço, dá uma olhada nos links na descrição, tamo junto e misturado. É isso aí, pessoal, vamos que vamos aprender mais. Grande abraço, tchau, tchau.